Olá, bem-vindo ao webinar, edição especial Covid-19, junto com o OnConnection e a Roche. E nesse segundo webinar discutiremos os impactos do Covid-19 no tratamento, no manejo do câncer de mama. Nós temos visto essa evolução rápida da doença no mundo e no Brasil não está sendo diferente. E também temos visto o impacto na conduta clínica, na conduta médica de uma forma geral, no manejo de câncer. E para discutir esse tópico importante, nós convidamos o professor Dr. Vilmar Marques, mastologista da Santa Casa de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Boa noite, Vilmar. Olá, Vilmar, bem-vindo. Olá, Marcelo. Olá, Gustavo. Obrigado pelo convite. É uma honra a Sociedade Brasileira de Mastologia participar de reuniões como essa, de um tema tão relevante, que essa pandemia está impactando de forma tão veemente a sociedade mundial. Todos nós estamos sofrendo as consequências e nós não sabemos o que há de vir. Por isso, essas discussões que vão ser semanais, eu tenho certeza disso, para que nós possamos deliberar a melhor conduta para as nossas pacientes. Obrigado mais uma vez. E junto com a gente, o Gustavo Marta, professor Dr. Gustavo Marta, radio-oncologista do ICESP e do Hospital Sírio-Libanês, também para nos ajudar a responder as perguntas e discutir alguns casos sobre o manejo de câncer nessa situação. Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Tenho certeza que essa discussão que nós vamos ter nos próximos minutos vai nos ajudar bastante e aos colegas também a lidar com o tumor de mama diante da pandemia. E vale lembrar, para você que está assistindo e acompanhando, você pode mandar as perguntas pelo chat e nós vamos aqui discutindo individualmente cada questão junto com os colegas. E a tua opinião também é muito importante nesse momento. Muita novidade, muita coisa surgindo de forma rápida e que a gente precisa saber aplicar no dia seguinte no consultório, na nossa clínica, no centro de oncologia. Eu vou iniciar mostrando brevemente um panorama dessas últimas 4 semanas, né, talvez um pouco mais, 2 meses, quando a gente pensa em tudo que está acontecendo fora do Brasil. Lembrando que a gente está um pouco atrasado na situação epidemiológica, comparado com China, Europa e Estados Unidos. Então, a gente trouxe alguns dados aqui de estudos recentemente publicados, e muitos no formato de carta aos editores, grandes revistas como o JAMA e o Lancet Oncology, então alguns dados a respeito disso. Então, eu acho que todos vocês que estão acompanhando diariamente, né, e nós profissionais de saúde ainda mais, né, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, já devem conhecer esse dashboard da Johns Hopkins, junto com o grupo de ciência e engenharia de computação dessa instituição americana, que eles praticamente atualizam hora a hora como está no mundo. Essa página, né, essa foto foi retirada hoje, às 2h30 da tarde, e a gente estava com esse total de números aí em vermelho confirmados no mundo, 826 mil, e se vocês observarem, o Brasil aparece ali em 18º, com números de casos, com cerca de 4.700 casos confirmados de Covid-19, atrás aí de países como Israel, Portugal, Coreia do Sul, e lá em cima, que não aparece na tela, Estados Unidos, Itália, como países com um grande número, e China, né, como os países com maior número de casos confirmados. A gente vê essa evolução de mortes em branco e pacientes que se recuperaram, e a gente sabe que a gente está atrás dessa curva, né? A gente está atrasado no sentido de que os casos aqui começaram depois. A gente está aguardando aí esse represamento de casos que devem aparecer, como já estão aparecendo, principalmente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades do Nordeste, Brasília, onde os casos estão aparecendo mais rápido, talvez por uma questão de ter mais teste, pessoas mais testadas, e também porque foram portas de entrada dos casos aí importados e que começaram no começo de 2020. No próximo slide,
a gente já começa a ver as primeiras publicações. Né? Essa foi uma carta que foi enviada do grupo chinês para o Lancet Oncology, agora em março, e aqui eles analisaram, na verdade, um total de 1.590 casos de pacientes que tinham oncológicos e não oncológicos em mais de 500 hospitais da China. Então, todos os casos confirmados por teste laboratorial. E desse grupo grande, esse estudo tem sido muito falado na mídia, apenas 18 pacientes tinham antecedente de câncer. Ou eram sobreviventes de câncer, estavam em acompanhamento, ou estavam em tratamento oncológico. Então, é 1%. Mas esse número é importante porque, se a gente pega a população geral, a incidência de COVID em paciente internado pela doença e com câncer, ela é 2 a 3 vezes maior do que aquela população que não tem o diagnóstico, que nunca tratou ou não está em tratamento de câncer. E nessa casuística, câncer de pulmão era o tipo mais frequente. No próximo slide, a gente vê aqui, pode passar os próximos 2, pode passar mais um, que os pacientes com câncer, né, que tiveram aí maior necessidade de ventilação mecânica e de internação em unidade de terapia intensiva. E o risco de severidade também foi maior. A gente sabe que o paciente com câncer é um paciente de risco para essa doença. Pode passar o próximo. E esse agora, 25 de março, no JAMA Oncology, o grupo chinês também pegou só pacientes com câncer, né, transmissão do SARS-CoV-2 em pacientes com câncer nesse grande hospital terciário. Então, eles viram o quê? 138 pacientes hospitalizados por Covid-19 nessa única instituição, mostrando uma coisa importante, né? Eles já começaram mostrando algo importante. 40% dos infectados na China, no começo da crise, da epidemia ou da pandemia agora, eles foram infectados em ambiente hospitalar. Internaram para fazer uma cirurgia, internaram por algum outro motivo, foram fazer um tratamento, fazer algum exame, imagem, o que seja. Isso foi um fator de risco para adquirir, para contaminar e evoluir aí com quadros de Covid-19. Então, o risco de transmissão no ambiente hospitalar ele é alto. Isso já é sabido desde o início, isso não é incomum. Outras doenças infecciosas também podem ter esse risco. E o paciente oncológico, ele acessa muito o hospital. Né? Ele precisa fazer exame, precisa fazer acompanhamento, dependendo do esquema de tratamento semanal, e isso é importante a gente ter em mente. Pode passar. E nesse estudo retrospectivo, né, aqui sim, só paciente oncológico, vejam que eles pegaram de 30 de dezembro a 17 de fevereiro, 1.524 pacientes oncológicos que internaram por algum motivo nesse grande hospital chinês. Eles viram ali que 12 tinham a Covid-19, então 0,79%, o que é 3 vezes maior do que os hospitais gerais, nesse mesmo período, e 2 a 3 vezes maior, e a necessidade de internação por Covid-19. E isso é extremamente relevante, pode passar. E esses dois autores, né, por isso que eles enviaram essa carta para esses jornais importantes, eles começam falando, né, as ações propostas pelos grupos chineses, né, para reduzir a frequência de visitas hospitalares. Adiar a quimioterapia adjuvante, isso de uma forma geral, câncer de uma forma geral. Adiar a cirurgia eletiva, medidas severas de proteção individual para pacientes, né, e alta vigilância e tratamento intensivo para pacientes com Covid-19, pacientes oncológicos com esse diagnóstico. Então, diante disso, né, que a gente vem hoje discutir e trazer para vocês essa pergunta, né, qual que é a implicação da Covid-19 e do que está começando a acontecer no Brasil para o câncer de mama. E eu queria começar a discutir isso com o Vilmar, porque a gente, quando fala de câncer de mama, a gente começa já pelo diagnóstico. Né? A gente está recebendo como oncologista pessoas e familiares de pacientes entrando em contato, falando, olha, eu estou com uma amiga que tem que fazer uma biópsia. Né? No fim de semana mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que foi indicada e falou, estou com receio de fazer a biópsia.
veio um exame de ultrassom, de mamografia alterado, faço o exame, não faço? Como é que vocês estão vendo do grupo da Sociedade de Mastologia essas questões, né, já no início, né, a questão da biópsia, do rastreamento, como é que vai ficar isso? Esta pergunta, Marcelo, é uma pergunta muito pertinente, porque nós sabemos que tudo começa com o rastreamento, né? Vai ser o rastreamento que vai levar a uma lesão suspeita, né? E que vai fazer com que nós tenhamos que tomar uma conduta frente a este achado. A Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO, soltou há 5 dias atrás uma resolução, né? Orientando os seus associados como se portar frente a essas pacientes. Hoje, então, essas 3 sociedades recomendam que o rastreamento não deve ser realizado e que as biópsias mamárias devem ser avaliadas caso a caso. Então, caso tenhamos uma paciente com achado mamográfico suspeito em BIRADS 4 ou um BIRADS 5, nós temos que avaliar o custo-benefício dessa paciente fazer a biópsia. Explicando um pouco melhor. Obviamente que se ela tem um BIRADS 5, onde o risco dela ter um câncer de mama gira ao redor de 95%, passa a ser muito importante para nós sabermos que tipo de câncer ela tem. Ela pode ter um triplo negativo, ela pode ter um HER2 positivo, que vai se beneficiar de uma terapia específica, ou mesmo um luminal alto, tumor mais indolente, onde nós podemos talvez tomar uma conduta mais expectante, fazendo com que ela entre em hormonoterapia, postergando assim, as 3 sociedades recomendam que faça essa biópsia, porque o benefício é muito maior que o custo. Mas se ela tiver uma lesão, mais um achado, como um BIRADS 4A, onde a chance dela ter um câncer vai gerar ao redor de 5%, 10%, talvez nós possamos postergar um pouco mais a biópsia desta paciente. Esses pareceres das sociedades, eles estão disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Mastologia, e nós também disparamos nas nossas mídias sociais. Então é fácil de encontrar, e qualquer coisa depois eu posso disponibilizar um link para vocês. A gente está com algumas perguntas que a gente recebeu ao longo desses dias, quando a gente divulgou o webinar, a respeito do tratamento. Pacientes com cirurgias aí para atipias, né? Será que a gente, idosa, a gente deve adiar um pouco a cirurgia, acompanhar nesse momento? Qual que tem sido a recomendação? Na sua prática, como é que você tem visto esses casos? Então, Marcelo, frente a uma paciente que tenha uma hiperplasia com atipia, obviamente é uma lesão que carrega risco dela ter um câncer de mama já associado, ou também a desenvolver um câncer futuro. Nós sabemos que essa paciente, nós podemos tratar ela com tamoxifeno ou inibidor de aromatase, não é? E segurar essa paciente para realizar a sua cirurgia, o seu ato cirúrgico, em um momento mais oportuno. Ela pode ficar aí 5, 6 meses, esperar essa pandemia passar e nós depois podemos realizar o tratamento cirúrgico dela, a exérese da lesão, para termos certeza que não estávamos frente a um subdiagnóstico, que é muito frequente, principalmente quando feito por core biopsy, o diagnóstico dessas hiperplasias com atipias. Então, prescrever para ela tamoxifeno, 5 miligramas, dia sim, dia não, durante 5 a 6 meses, posterga esta cirurgia e depois a gente realiza o ato cirúrgico dessa paciente no momento mais oportuno. Talvez custo-benefício para ela seja melhor nós postergarmos o ato cirúrgico. Gustavo, com relação a esses casos iniciais, paciente que operou agora, recentemente, que está chegando para você com carcinoma ductal in situ, como é que a gente faz? Dá para adiar também a radioterapia? Podemos esperar 3 a 6 meses? De repente a paciente tem um receptor hormonal positivo, começa com hormonioterapia. Como é que você tem recomendado? Marcelo, esse é um ponto muito importante. Nessa situação, acho que dá para se pensar em abrir um fluxograma objetivo de conduta para essas pacientes. Veja bem, a radioterapia, especificamente para doença
in situ, do que tal in situ de mama, nós sabemos que o impacto que ela traz é controle local. Ela não impacta em ganho de sobrevida global para essas pacientes. Tá? A gente sabe que existem evidências baseadas em ensaios clínicos comprovando essa situação. A gente acaba fazendo na prática clínica porque sabemos que há uma redução significativa do controle, da chance de recorrência, tá? E essa chance de recorrência, tanto para doença in situ quanto para doença invasiva. E se ela recorrer com doença invasiva, isso sim pode, em segundo plano, impactar em maior chance de câncer, de mortalidade por câncer de mama. Mas nessa situação, tem um bom senso muito grande que deve ser aplicado, tá? Os pacientes, muitas vezes, como você mencionou, são receptores de estrogênio, progesterona positivo, ela pode se começar hormonioterapia, a gente poderia postergar, sim, o início do tratamento. Porém, a estratégia adotada de postergar o tratamento deve ser muito bem alinhado com a condição em que cada uma das instituições e cada uma das realidades estão inseridas. Isso vai valer, inclusive, para a doença invasiva inicial, como nós vamos discutir a posteriori, tá? Mas só para deixar bem claro um ponto. Se nós achamos que essa paciente precisa de tratamento com radioterapia, tá? Postergar 3 a 6 meses, com certeza é uma estratégia aceitável, adequada nessa situação. Porém, existem situações em países, posso citar inclusive a Inglaterra, tá, que optou em não adotar essa medida de postergar se o paciente tiver indicação formal de fazer o tratamento, porque eles têm medo do colapso que pode acontecer no final da pandemia. Alguém pode precisar quanto tempo vai durar a pandemia? Nós não sabemos. A gente tem uma perspectiva de 3, 4, 5 meses, tá? E medicina socializada em países que tem, e algumas situações no Brasil, isso é real, postergar o início do tratamento pode estar relacionado com colapso ali na frente. Para doença in situ, talvez isso não seja tão relevante, mas nós temos que olhar com bastante calma. E é óbvio que, em se tratando, vamos tentar tratar o mais rápido possível, utilizar os esquemas de hipofracionamento sem sombra de dúvidas, tá? E nós vamos ter chance de discutir o hipofracionamento moderado, o hipofracionamento com 5 aplicações nos próximos questionamentos a posteriori. O grupo francês, né, acabou de publicar, também dia 25, se não me falha a memória, no JAMA Oncology também, recomendando essas questões de muito cuidado, né? Claro, todo hospital tem muito cuidado no centro de oncologia, a questão de higiene, cuidados de uma forma geral, mas evitar ao máximo casos de pacientes mesmo sem diagnóstico confirmado, mas sintomáticos, né, para um quadro gripal, evitar ao máximo que chegue até o centro, para evitar o risco de, se tiver positivo, disseminar, e tentar manter o tratamento. Você colocou bem, a gente não sabe, né? A minha opinião também é que a gente está discutindo hoje Covid-19 e câncer de mama, mas a impressão que a gente tem é que essa situação veio para ficar. A pandemia pode reduzir, mas muita coisa a gente vai ter que começar a repensar nos tratamentos, especialmente de pacientes de risco, daqui para frente, enquanto a gente tiver risco de infecção, né? Se a gente está vendo que esse grupo é um grupo que evolui pior, talvez muito do que a gente vai discutir aqui seja para se considerar nos centros, começar a se criar protocolos e redefinir até algumas condutas como essa. A gente antigamente tinha, né, até pouco tempo atrás, tem que operar, opera. Marca, opera a semana que vem agora, a gente tem que rever. E a gente vai falar um pouco de tratamento sistêmico também. Vilmar, teve uma pergunta aqui também a respeito, se você falou bem da classificação de BIRADS e tentando definir, mas a pergunta que veio era assim, independente da classificação, se vale a pena considerar, como é que a gente consideraria, né, a idade da paciente e velocidade de crescimento, essa paciente que de repente está acompanhando com o colega, com o mastologista, tem exames anteriores e aparece agora uma lesão suspeita, se você coloca na balança também idade e velocidade de crescimento para definir a biópsia.
Então, Marcelo, frente a uma paciente de 75 anos, onde nós temos um achado de suspeição, quer seja na mamografia ou na ultrassonografia, muitas vezes ela vem com a mamografia, né? Se ela me mostra uma mamografia BIRAD 5, com grau de suspeição extremamente elevado, com provável câncer ao redor de 95%, talvez seja mais prudente iniciar essa paciente e fazer o diagnóstico, porque por mais que ela possa vir a ter um câncer indolente, não raramente a gente encontra tumores tipo negativos em pacientes nesta faixa etária. E por contrapartida, se eu tenho o achado de um tumor indolente, nós podemos prescrever para essa paciente inibidor de aromatase ou mesmo tamoxifeno, fazer uma hormonioterapia, uma neoadjuvância com hormonioterapia, e a gente sabe que a gente pode levar essa hormonioterapia por 4 a 6 meses com muita tranquilidade, e a gente tem uma resposta boa. Eu tenho certeza que você consegue aprofundar muito mais esse assunto, porque você tem bastante experiência nesse tema. Esse você colocou nesse ponto, eu vou entrar num caso clínico, um cenário que foi enviado, exatamente isso. Paciente de 73 anos, performance clínico boa, hipertensa controlada, com um tumor de 2,8 centímetros em mama esquerda. A biópsia veio um carcinoma ductal invasivo, grau 2, estrógeno e progesterona positivos 98%, expressão forte, HER2 negativo, axilas livres nos exames de imagem e no exame clínico. E aí a pergunta foi essa: eu faço uma hormonioterapia neoadjuvante, qual que é o benefício, né, de fazer nesse momento, né? Você colocou bem a questão da hormonioterapia. Do ponto de vista de tratamento sistêmico, a gente sabe que a hormonioterapia neoadjuvante, né, com inibidor de aromatase, por exemplo, tem taxas de resposta objetiva acima de 60%. Né? E quanto mais tempo você faz, melhor, em geral, a resposta é melhor. E você colocou bem esse tempo, 4, 6 meses de hormonioterapia. Dependendo do caso, a gente costuma fazer isso muito em pacientes idosas, onde o risco cirúrgico é elevado. Mas agora, para uma paciente como essa, há de se discutir, né, de fazer talvez a hormonioterapia adjuvante mesmo e manter o tratamento aí por tempo superior a 4 meses e acompanhar essa paciente também, a avaliação e evolução clínica, e definir uma cirurgia a posteriori, né? Não sei se o Vilmar concorda com isso e o Gustavo também. Então, Marcelo, frente a esse caso, uma paciente RE, RP bem elevado, provavelmente nós estamos frente a um luminar, OA, é o caso clássico para entrarmos com hormonioterapia, e essa paciente vai poder fazer a sua cirurgia a posteriori no momento mais oportuno. Mas eu quero aproveitar para chamar a atenção para um tópico muito importante. Nós não sabemos da magnitude que esta pandemia vai tomar em nosso meio. E nós não sabemos quais vão ser as consequências disso. Então, o que nós estamos fazendo? Exemplificando, na Santa Casa de São Paulo, o que eu estou fazendo é operar mais. Eu estou tentando encurtar a minha fila, estou adiantando as cirurgias, tentando operar 10 ou mais pacientes por semana, para não criar uma cascata de eventos que depois, daqui 6 meses, 8 meses, eu vou ter uma fila tão grande para operar que eu vou ter muita dificuldade para operar. E mesmo aquelas pacientes que vão precisar operar, aquelas que estão voltando da quimioterapia neoadjuvante, que eu vou ter um período curto para operar, talvez 4 semanas, 6 semanas para operar essa paciente, talvez eu não tenha no meu hospital condições de realizar esse procedimento cirúrgico. Por quê? Porque as enfermarias vão estar lotadas, a UTI vai estar lotada e talvez até o centro cirúrgico vão ter os seus carrinhos de anestesia, seus respiradores voltados a cuidar dos pacientes com Covid. Então, qual que é a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia para os mastologistas? Continuem a operar e individualize caso a caso e instituição por instituição. Siga as orientações dos seus gestores. Se o seu hospital te dá a permissão de realizar o ato cirúrgico neste momento, porque ele está vazio, realize a sua cirurgia e busque esvaziar a sua fila. Estratégia semelhante, como bem colocado
pelo Gustavo, que está sendo realizado na Inglaterra, e é o que nós estamos tentando seguir aqui. Então, por enquanto, a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia é: continuem operando os seus pacientes. Nós temos nos reunidos com muita frequência, os membros da sociedade, os diretores, estamos deliberando isso, dia sim, dia não, para buscar as melhores orientações para os nossos associados, para os mastologistas. A gente está recebendo muita informação de fora, de centros como franceses, italianos de tratamento de câncer, mas a gente tem que traduzir para a nossa realidade, porque é completamente diferente. Né? A gente está atrasado em relação a eles no sentido epidemiológico, os casos vão aparecer, e essa janela talvez seja uma janela interessante, como o Vilmar falou, de se for o caso cirúrgico, avaliar individualmente e operar, e não parar. Então, é uma situação delicada. A resposta não é simples, mas e o outro lado também, que a gente está vendo muito, é o receio do paciente, da paciente. Marcelo, o receio da paciente realmente existe. A paciente está preocupada, se ela for para o hospital, ela vai poder se contaminar, e se isso vai prejudicar e carregar mais risco para ela. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos expor para essa paciente o leque de possibilidades que ela tem. Vamos expor, olha, nós podemos, frente ao seu caso, um caso indolente, entrar com hormonioterapia neoadjuvante, um caso mais agressivo, a quimioterapia, postergar a sua cirurgia após a pandemia. Mas o que a gente tem observado é que muitas pacientes, quando da indicação da cirurgia, estão preferindo operar. Posso te dizer que menos de 10% das pacientes preferem postergar o ato cirúrgico. E isso tem que ser discutido em âmbito local, em âmbito hospitalar, multidisciplinar. E nós temos que levar o melhor para essa paciente e também o melhor para a instituição, porque nós não podemos gerar para a nossa instituição um problema mais para frente, que vai ser o estrangulamento do sistema frente ao tratamento oncológico das pacientes. Gustavo, para essa paciente que a gente conversou, uma doença inicial, idosa, um luminal A-like, N0, acima de 70 anos de idade, a gente pode omitir a radioterapia adjuvante nesse caso que a gente conversou? E como é que está a recomendação? Você está participando de um grupo de avaliação, né, que fez uma publicação essa semana sobre a recomendação de radioterapia em paciente com câncer de mama durante a pandemia do Covid. Essa paciente específica, como é que ela ficaria? Essa paciente específica é uma paciente fortemente candidata a não receber radioterapia. Tá? Nós temos respaldo na literatura para isso. Vamos lembrar, os estudos estão embasados, é o CALGB e o PRIME2, né? Então, a radioterapia impacta novamente um benefício de controle local sem um benefício direto de sobrevida global. Em virtude da pandemia, sim, essa primeira discussão, não fazer a radioterapia para essa paciente, tá? Absolutamente aceitável, eu acho que deve ser fortemente discutido com ela. Ponto 2, em se fazendo, vamos fazer da forma mais rápida possível. Eu não sei se você quer entrar nesse debate agora ou adiante, tá? Que existem os esquemas de fracionamento convencional. Pode falar já para a gente, pode aproveitar e já falar. Vamos só fazer um retrocesso disso daí. Existe o esquema de radioterapia convencional, como todos devem se lembrar, envolve de 25 a 28 aplicações semanais, de 2 a 1,8 Gray dia. Essa situação, obviamente, que não deve ser aplicada para essas pacientes, tá? Ao meu entender, isto foi incorporado nas instituições das quais eu trabalho, tá? Nós estamos utilizando hipofracionamento moderado para todas as pacientes, 15/267. Isso é padrão, independente do volume de tratamento que deve ser colocado. Mas, para as pacientes em que há necessidade de tratamento exclusivamente da mama, sem a necessidade de fazer boost, que é o complemento de dose no leite operatório, que é exatamente essa paciente em questão, do caso, tá? Nós podemos considerar fortemente também aplicar um racional de fazer, primeiro, radioterapia parcial da mama, que existem diversas modalidades, desde radioterapia intraoperatória, isso pode ser planejado a priori, tá? Ou se não, radioterapia, bracterapia,
tá? E existem outros equipamentos, até mesmo o acelerador linear pode fazer isso em 5 aplicações. No conceito de radioterapia acelerada parcial. Então, isso está respaldado também em ensaio clínico e guidelines internacionais. E, se optar-se em fazer radioterapia de toda a mama, podemos também considerar o esquema de 5 aplicações. Nós sabemos que a escola inglesa tem 2 filosofias, tá? O esquema do Fast Trial, que é uma aplicação por semana apenas, em 5 aplicações no total, totalizando 5 semanas de tratamento, mas a paciente vai uma vez apenas ao serviço, e tem mais recentemente um esquema que nós chamamos de Fast Forward, em que a paciente faz 5 aplicações em uma semana, totalizando dose de 28 grays. Esse último esquema, talvez o mais sedutor nessa situação, tá? É bem verdade que nós não temos ainda maturidade clínica desejável, mas nesse guideline que você mencionou, que foi recentemente publicado, Marcelo, que eu tive a oportunidade de participar com os colegas da discussão no mundo todo, nós colocamos isso sim, tá? E aqui vai uma questão que eu tive uma informação privilegiada do grupo que lidera esse estudo lá na Inglaterra, eles mandaram para publicação a semana passada e vai ser um esquema de fast track. Provavelmente deve ser publicado essa semana ou na outra semana mais tardar os resultados clínicos mais maduros, com pelo menos 5 anos de segmento desse esquema Fast Forward, 5 aplicações em toda a mão, tá certo? Então, nós estamos nessa seara, tá? De tratar, não tratar, temos respaldo, e se tratar de novo, da forma mais objetiva. Gustavo, o que você faria para essa senhora? Não trataria nesse momento. Excelente. Apareceu um outro caso aqui que a gente já vai discutir, que é para pacientes com câncer de mama HER2 positivo. Então, eu acho que uma mensagem importante também que a gente tem visto e tem aplicado na prática é que a gente tem que dividir bem essa questão de idade e de risco, né, clínico patológico, né? Então, pacientes com tumores luminais A, luminais B, triplo negativo e HER2 positivo, realmente avaliar de forma bem individualizada o que a gente vai fazer. Esse caso, por exemplo, é uma paciente de 60 anos, sem comorbidades, um T1 clínico, 1,3 centímetros, clínico N0, e a biópsia com receptores hormonais negativos e HER2 positivo. Então, assim, o que fazer com essa paciente, né? Esse tumor pequeno, né, um tumor HER2 positivo pequeno, menor do que 2 centímetros, seria um caso, né, como ela não tem a possibilidade de fazer a hormonioterapia, e ela é HER2 positiva, a gente sabe a possibilidade de cura dessa paciente estar na terapia anti-HER2, na minha opinião, seria um tratamento cirúrgico upfront e avaliar a quimioterapia com a trastuzumab num esquema o menos invasivo, né, o menos deletério possível, que seria ela se encaixa no APT trial. Vocês concordam? Fazer paclitaxel com trastuzumab 12 semanas e depois o trastuzumab. Então, Marcelo, esta é a paciente ideal, é aquela paciente que nós temos que reservar o nosso centro cirúrgico para tratar essa paciente, porque ela precisa de uma cirurgia upfront para ter a sua quimioterapia descalonada. É a paciente com ATP trial, sem dúvida alguma. Mas eu gostaria de uma informação sua, Marcelo. Imaginemos que nós estamos agora no meio da pandemia, eu não tenho centro cirúrgico para poder operar, e essa paciente chega na minha mão e eu falo, olha, a única saída é você iniciar a quimioterapia. Você descalonaria a quimioterapia para esta paciente? Essa talvez aquela realidade que você acabou de colocar que possa começar a acontecer, né? Para essa paciente HER2 positivo, aí a gente vai ter que realmente fazer a quimioterapia dela, uma quimioterapia que não seja a ideal, né? Fazer uma neoadjuvância com um esquema leve, né? Não parece fazer muito sentido. Eu acredito ainda que a gente teria que tentar reforçar, né? E talvez ver como é que está o serviço e ir para a cirurgia. Eu não consigo imaginar fazendo um esquema mais leve
por conta dessa situação de não operar. Agora, em último caso, a gente tem que individualizar e talvez começar um esquema com quimioterapia, talvez com esse mesmo esquema mais leve, por conta dessa situação atípica. Mas, na minha opinião, esse é um caso cirúrgico que tem que ser avaliado de forma cirúrgica o mais breve possível para que a gente comece o tratamento sistêmico seguinte. E até eu vou um pouco além. No tratamento sistêmico, para esses casos, e para pacientes luminais B, claro que também, de novo, individualizando, a gente pode considerar de fazer adiar um pouco a quimioterapia, né? Claro, triplo negativo, caso à parte, né? A gente sabe do quão deletério que pode ser adiar muito o início de uma quimioterapia. Pacientes com câncer de mama, com luminais B, a gente pode postergar um pouco mais a quimioterapia, né? Adiar um pouco mais. A gente tem aí alguma janela de segurança entre 30, 60 dias, alguns estudos até 90 dias para pacientes com tumores não tão agressivos. Agora, triplo negativo e HER2 positivo, eu acho que seria uma situação mais delicada. Teve um caso que me perguntaram essa semana, e que eu também, já vindo de encontro com essa preocupação do Covid, de uma paciente de cerca de 30 anos, com um tumor de 6 centímetros, HER2 positivo, e com crescimento rápido, e que tinha chegado de viagem internacional e estava dentro dos 14 dias aí de quarentena assintomática, né? Essa é uma situação que pode começar a aparecer, né? Paciente que está com sintoma, ou que fez o diagnóstico, está com sintoma leve e que precisa fazer o tratamento. Nesse caso, ela está acabando já esses 14 dias e não teve nada, e a gente pode discutir duas coisas aqui. Uma, e até já vou perguntar para vocês dois, que está sendo pouco falado, talvez pela falta de teste, mais do que pela indicação, né? Talvez fazer o teste da pesquisa do SARS-CoV-2 na paciente, né, e vindo negativo, um teste, por exemplo, por PCR, indicar o tratamento que ela tem que fazer, né? Aqui nesse caso, um tumor grande desse, e a gente sabe o quanto que o duplo bloqueio com quimioterapia é importante, eu não vejo como não fazer tratamento, não dá para adiar, e aí entra de novo a individualizar a importância de fazer o tratamento e tendo o teste disponível, né? Vilmar, a gente está com essa dificuldade de teste, mas vem uma paciente para o centro cirúrgico que vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma reconstrução imediata, vai ficar entubada, vai ter o pós-operatório. Vocês têm visto alguma situação em se fazer o teste para descartar o COVID e levar a paciente para o tratamento, ou isso ainda não aconteceu? Marcelo, nós não temos feito o teste nessas pacientes. Paciente assintomática, ela chega sem sintomas, nós estamos continuando a nossa rotina de forma habitual. Além do mais, Marcelo, a gente tem que salientar que nós não temos essa disponibilidade dos testes, principalmente o teste rápido. Os testes hoje estão demorando 5 a 15 dias para poder ter o resultado, e muitas vezes você não pode postergar a sua cirurgia por tanto tempo. Mas eu tenho certeza que dentro em breve, quando chegar o teste rápido, quando nós tivermos uma disponibilidade maior dos testes rápidos, e os laboratórios já estão se armando para poder atender a população de forma mais global, nós vamos conseguir priorizar essas pacientes e realizar esses exames e, com isso, tomar condutas mais adequadas, caso a caso. Cada paciente individualizando o seu caso, vendo a pertinência ou não de realizar os testes e realizando quando necessário. E uma questão prática que também tem sido perguntada muito. Você, Gustavo e Vilmar, essa semana já vocês têm utilizado máscara cirúrgica para atender os pacientes independente de sintoma, do paciente estar sintomático ou não? Como é que está na prática de vocês no ICESP, na Santa Casa, no consultório, na prática privada? Eu costumo utilizar as recomendações que as instituições têm dado para os atendimentos nessa situação, tá? Então,
Por exemplo, na prática clínica, no meu consultório, lá no Sírio-Libanês, para pacientes assintomáticos, nós não temos uma recomendação formal de utilizar a máscara, tá certo? É engraçado que eu tenho conversado isso com diversos colegas, diversos hospitais, e cada uma das instituições acaba aplicando uma regra específica. Tem instituições que estão recomendando, independente da assistência que o médico esteja aplicando, usar a máscara, tá? Então, por exemplo, lá no ICESP, existe uma recomendação mais forte para a gente, do ponto de vista ambulatorial, utilizar com mais frequência a máscara, tá? Eu acho que isso não está muito bem estabelecido, tá? Eu aplico a regra que a instituição nos coloca. Marcelo, na Santa Casa de São Paulo, você sabe que nós atendemos a paciente desde o diagnóstico, passando pela quimioterapia, tratamento cirúrgico e reconstrução. Todo o nosso staff atende a paciente de máscara. E as consultas são feitas com hora marcada, pedindo para a paciente entrar sem acompanhante, mantendo uma distância de pelo menos 1,5 m entre o assistente e a paciente, por mais que esteja de máscara. Então, essa é a orientação que nós estamos dando para os nossos residentes, para os nossos assistentes, ao atender as pacientes oncológicas da Santa Casa. E o nosso prédio é exclusivo para essas pacientes oncológicas. As cirurgias não oncológicas, as consultas não oncológicas estão sendo todas desmarcadas. No meu consultório, eu tenho feito a mesma conduta. Eu atendo as pacientes de máscara, com horário marcado, não deixo que as pacientes cruzem na recepção, e, obviamente, que o uso da máscara é muito importante para eu proteger o meu paciente, porque nós podemos estar contaminados, nós podemos ser o vetor da contaminação das nossas pacientes. Então, na minha opinião, isso é a conduta que nós estamos tomando na instituição e também no consultório, o uso das máscaras. Vilmar, uma pergunta aqui sobre o pós-operatório. Quando a gente estava discutindo, né, que tem que evitar ao máximo o paciente ir para o hospital, ir para a clínica ou fazer procedimento, como é que vocês estão fazendo aí para reduzir o risco de contaminação pelo coronavírus no pós-operatório? Consultas, espaçamento de consulta para avaliação da ferida, retirada de dreno, como é que vocês têm agido nesse sentido de minimizar a visita hospitalar? A conduta, então, Marcelo, a paciente vai ser operada, nós internamos essa paciente e buscamos fazer a cirurgia menos agressiva possível e com alta no menor tempo possível, de preferência no mesmo dia. Esta paciente recebe a alta, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, com orientação de retornar quando ao consultório? Somente depois de 5 a 7 dias para a retirada do dreno. Feito a retirada do dreno, quando que ela volta de novo no consultório? Agora só com o resultado do anátomo patológico. Ela vai receber um telefonema dizendo: se o anátomo patológico está pronto, pode vir ao consultório. Com isso, a gente mantém o menor contato dessa paciente com o âmbito hospitalar e com a possibilidade de adquirir uma infecção por Covid. Lembrando, Marcelo, ainda em relação à cirurgia, que quanto à reconstrução, nós podemos até realizar a reconstrução dessas pacientes no mesmo momento, mas dando preferência a procedimentos mais simples. Vamos evitar de usar os retalhos miocutâneos, as microcirurgias, tentar usar mais retalhos loco-regionais, retalhos glandulares, uso dos implantes, de preferência os expansores, para fazer uma cirurgia que tenha uma taxa de complicação menor e que nós consigamos, então, dar uma alta para a paciente num tempo mais curto. A Sociedade Brasileira de Mastologia acabou de liberar, há mais ou menos 3 ou 4 dias atrás, orientações para os seus associados frente à reconstrução mamária neste momento. Excelente. Marcelo, fala, Gustavo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora, me permite, porque é algo que eu acho bem interessante. Vamos pegar esse caso que você elencou, paciente de 30 anos com tumor bem agressivo, em que está com sintomas e, mais do que isso, ela foi confirmada, desenvolveu sintomas importantes e que precisou internação.
tomografia mostra um infiltrado bilateral, pneumonia viral deflagrada, tá? Essa paciente passa o período de internação naquela angústia que você está para prescrever um tratamento oncológico para ela, tá certo? Em função dessa pneumonia viral, tá? Ela restabelecendo o quadro clínico, tendo alta, sendo curado do COVID. Existe a necessidade, existe uma preocupação adicional com os esquemas de tratamento sistêmico para essa paciente? E vou mais, vamos supor que essa paciente tenha ido para a UTI, ou seja, um caso grave, mas recuperou. Como é que você pensa, como é que você maneja essa paciente hoje? A paciente que recuperou, a gente tem visto algumas descrições e relatos de casos de uma reinfecção, né, a doença voltando à reativação da doença, mas são casos, a gente não tem muito dado de qual é o quadro clínico dos pacientes que tiveram isso, ou dos casos pelo mundo que tiveram isso. A maioria dos casos a gente vê que se recupera e que adquire né, anticorpos ali e resistência ao vírus, ao coronavírus. Então, nesses casos, e nessa doença agressiva que a gente comentou, uma vez que a paciente recuperou e está em condições de receber o tratamento, na minha opinião, não tem que reduzir tratamento, ainda mais uma paciente que já foi, né, acometida pela doença e se recuperou. Acho que a gente tem que seguir o tratamento do mais completo possível do ponto de vista sistêmico para esses casos agressivos. De novo, paciente com câncer de mama triplo negativo, que tem indicação de fazer uma quimioterapia mais agressiva, um esquema com dose densa, ou a paciente com câncer de mama HER2 positivo, tumor maior do que 2 centímetros, onde a gente sabe que o tratamento sistêmico neoadjuvante, com duplo bloqueio, com químio, é a cura da paciente, né? Aí, nesses casos, e claro, a gente vai pesar um pouco a idade da paciente, mas a maioria são pacientes mais jovens, é o caso de a gente seguir o tratamento. O que a gente tem visto também de recomendação, nessas pacientes que vão fazer quimioterapia, é tentar reduzir um pouco o uso de esteroide pós-químio. Então, ela faz a químio, recebe a infusão, muitas vezes ela fica com esteroide no D1, no D2, D3, um pouco mais de corticoide, por conta de náusea, por conta de fadiga, tentar reduzir o uso de esteroide. Paciente que faz o trastuzumab, a gente usa muito pouco no Brasil, fora o APT trial, que pode ser semanal, o Taxol acaba sendo semanal, mas fazer o trastuzumab a cada 3 semanas, né? Evitar de fazer semanal o trastuzumab para não ter mais infusão, mais aplicação, mais visitas hospitalares. A gente tem o uso do trastuzumab subcutâneo, para reduzir e minimizar também a necessidade de pegar acesso e tudo mais. Exames de sangue. Eu estou focando mais nessa questão do HER2, pelo que a gente conversou, e pensando na adjuvância. Uma paciente que faz um duplo bloqueio adjuvante, que vem a cada 3 semanas fazer a aplicação, colher exame de sangue, se ela estiver bem, passou bem a quimio e está bem, fazer exame a cada 6 semanas, exame de sangue, né? Então, a gente consegue fazer isso para essas pacientes com doença inicial para tratamento adjuvante. Hormonioterapia, a gente consegue acompanhar as pacientes que estão em hormonioterapia há mais tempo, adiar um pouco a visita de acompanhamento, né? E aí eu volto uma questão para vocês que a gente também tem recebido muito, a gente discutiu na semana passada, da telemedicina, né? Acompanhar essas pacientes que estão em hormonioterapia com telemedicina. Ela não precisa vir até o hospital ou até a clínica, a gente pode avaliá-la, a gente tem serviços onde ela pode colher o exame de sangue se necessário ou adiar até a coleta de sangue para acompanhamento e fazer um teleatendimento para aderência ao tratamento. Como é que vocês estão usando o teleatendimento, Vilmar, na mastologia e o Gustavo na rádio? Como é que está o teleatendimento dessas pacientes? Quanto à telemedicina, Marcelo, esta pandemia só fez abreviar, né, aquilo que nós já desejávamos, que seria a aprovação, tanto no Congresso e agora no Senado, faltando só agora a aprovação do presidente, para que nós possamos usar esta ferramenta de forma legal, né? O que nós temos que saber é como utilizar essa ferramenta, de que forma nós vamos fazer para poder dar a melhor assessoria ao nosso paciente que se encontra distante ou que não pode vir ao nosso consultório, né? Lembrando que ela é muito útil para que nós possamos seguir um pós-operatório à distância
que eu não precise examinar a paciente, que eu possa checar exames dessa paciente, que eu não precise examinar a paciente. Mas quando eu precisar examinar a paciente, ela tem que vir no consultório com uma certa brevidade de tempo. Lembrando que hoje já existem plataformas específicas, né, destinadas apenas à telemedicina, onde nós vamos ter essa consulta gravada, então ela vai estar registrada, ela vai estar guardada na nuvem, e nós já podemos até fazer a cobrança das consultas por meio dessas plataformas. É algo que veio para ficar, só vem a ajudar que nós possamos exercer uma medicina mais presencial, no sentido de estar assistindo os nossos pacientes que, porventura, não possam vir aos nossos consultórios. E, salientando, a Sociedade Brasileira de Mastologia deve liberar em 2 ou 3 dias, né, um parecer frente a isso, orientando os nossos associados a como utilizar a telemedicina, porque eles têm muita dúvida. Então, nós vamos fazer um passo a passo para que ele possa seguir e utilizar de forma prudente a telemedicina. Gustavo? Em relação à radioterapia, durante o tratamento é muito difícil nós pensarmos em telemedicina, uma vez que as pacientes elas precisam ser vistas pelo menos uma vez por semana, a cada 10 dias, dependendo do protocolo de tratamento, tá? Então, talvez para minimizar a exposição, eu vejo como a saída seria o colega, no momento da aplicação, que a paciente vai estar ali, tente fazer uma avaliação, principalmente das possíveis reações da pele, da mama da paciente, para tentar otimizar isso. A telemedicina, coincidentemente, o ICESP, que é uma das instituições que eu trabalho, houve uma orientação para que as pacientes de consulta de retorno, nós tentássemos fazer uma avaliação, uma orientação delas, se possível, por telefone, tá? Então, nós não temos ainda um sistema real de telemedicina aplicado, tá? Mas houve em algumas pacientes em que foi possível um contato telefônico para orientações gerais e remarcação de consulta a posteriori ao final da pandemia, tá? Então, está um pouco embrionário ainda em relação às instituições. No Círio nós temos, né, Marcelo, um projeto, né, lá, inclusive no Centro de Oncologia, que nós estávamos desenhando ainda as diretrizes, e tem um grupo forte para nos auxiliar. Eu acredito que a gente consiga também, em muito breve, aplicar, se necessário. Tenho mais 2 perguntas práticas também, viu, Mara? A gente discutiu muito o que fazer no tratamento inicial, na cirurgia, na rádio, a questão da químio. Mas é uma pergunta interessante, se essas recomendações que a gente estava conversando, por exemplo, os luminais, pacientes que a gente pode esperar um pouco mais, a paciente idosa fazer hormonioterapia antes de operar, se essas recomendações também se aplicam para paciente com recidiva local, né? Eu estou imaginando aqui uma paciente que tratou um câncer, e é claro que aí acho que aí vai variar muito tempo, né, do intervalo livre de recorrência e como é que foi essa recorrência, mas também como é que você tem visto isso do ponto de vista cirúrgico, paciente com recidiva local, e se a gente consegue esperar também. Uma paciente com recidiva local, o primeiro passo é ter certeza que ela tem apenas uma recidiva local ou se é uma doença sistêmica, porque nossa abordagem pode mudar, não, Marcelo? Agora, sabendo que ela tem uma recidiva local, tratando de uma recidiva local, de um tumor indolente, um luminal A, uma lesão bem localizada, né, nós podemos entrar com um tratamento adjuvante para ela, entrar com um inibidor de aromatase ou outros esquemas que você tem muita experiência, né, e levar essa paciente 4, 6 meses, 8 meses, até o momento oportuno para realizar o ato cirúrgico sem problema algum, não vejo empecilho algum, num caso, frente a um tumor indolente. E veio uma pergunta sobre paciente com câncer de mama HER2 positivo, que tratou, né, e terminou já o uso do trastuzumab adjuvante, e questionando se tem algum cuidado especial.
Para as pacientes que estão, né, em tratamento, que fizeram tratamento com trastuzumab ou com terapia como a hormonioterapia, uma terapia que em geral não é imunossupressora, como a quimioterapia, o risco parece ser menor, né, do que a paciente em imunossupressão de ter risco de complicação pela infecção pelo coronavírus. Então, aquela paciente que tratou, que terminou o tratamento e está bem, ela tem o mesmo risco da população geral, pelo que a gente tem visto nos dados. A gente mostrou uns dados no início, uns dados chineses de infecção por coronavírus em paciente oncológico, mas a maioria, quando a gente avalia os estudos, a maioria são pacientes com doença metastática avançada e em tratamento sistêmico. Então, é uma idade também, idade mais avançada. É uma série de fatores que levam esses pacientes oncológicos a risco. Câncer de pulmão, até pelo órgão que é acometido, né, que o Covid-19, que o coronavírus acomete. Câncer de pulmão, que na maioria das vezes é uma doença metastática, já o diagnóstico, é um número que a gente vê maior nessas casuísticas de complicação pelo Covid-19. Então, tratou e está bem, a paciente com câncer de mama que já tratou, está fazendo só hormonioterapia ou terminou o trastuzumab adjuvante, o risco de complicação não parece ser tão alto quando comparado com aquele paciente que está em quimioterapia e também o paciente com doença metastática. E algumas considerações para a doença metastática que vale a pena a gente lembrar no câncer de mama, nessa classe nova de remédios, os inibidores de CDK4/6, né, esses medicamentos eles têm como uma característica fazer a neutropenia. Então, o risco, né, de você ter a facilidade por contaminação ou a evolução da doença ser maior pode existir. Lembrar que são, né, palbociclib, ribociclib e abemaciclib, um risco pode ser maior. Então, tomar cuidado com essas pacientes. A gente não deve parar o tratamento, mas acompanhar da forma adequada e ao menor sinal de quadro infeccioso, sintoma respiratório, avaliar essas pacientes de forma proativa, pesquisar, fazer a pesquisa da infecção. Lembrar que essas drogas recentemente foi relacionada com pneumonite, apesar de raro, mas aí começa a ter uma alteração, né? Tosse, falta de ar, quadro de febre, Covid versus a complicação do tratamento deve ser pesada. Lembrar que é raro, né, para os inibidores de CDK4/6, mas é algo a se considerar. Lembrar que o alpelisib, que foi recentemente aprovado para paciente com a mutação do PI3K, esse sim pode ter um quadro também, né, de alterações ali de pneumonite, e deve-se algumas recomendações de se evitar um pouco a utilização, pesar, né, avaliar risco-benefício da paciente com doença metastática e o uso dessa medicação. E o everolimus, né, a mesma coisa, né, para uso de paciente com câncer de mama, hormônio positivo, metastático, que já fez várias linhas e tem indicação de fazer o everolimus. Lembrar que um dos principais efeitos colaterais é a pneumonite, né, e isso também pode se complicar com o diagnóstico e a evolução do Covid-19. Então, esses são pontos de doença metastática. Gustavo, mais alguma consideração de tratamento local? A gente está finalizando a nossa... Marcelo, acho que 2 pontos importantes para deixar bem colocado aqui nessa discussão. Primeiro, em relação ao boost. Tá? Então, nós sabemos, como eu já mencionei, que o boost ele pode trazer um benefício em aumentar o controle local das pacientes. Nessa pandemia, faz sentido oferecer o boost para aquelas pacientes que realmente precisam, ou seja, pacientes abaixo de 40 anos e pacientes que, porventura, tenham margens positivas. Com essas exceções, tem todo um racional da gente não realizar o boost nas pacientes. Tá? E, para finalizar, vou chamar muita atenção em relação à utilização do hipofracionamento moderado para todas as situações clínicas em que há necessidade de inclusão de drenagem, independentemente do tipo de cirurgia que foi feita com ou sem reconstrução. Tá? Como eu já mencionei também, eu tenho feito isso na minha prática clínica. Muitos centros do mundo têm adotado essa prática, para citar Inglaterra,
França, muitos centros da França, Holanda, tá certo? E apesar da relutância de alguns centros mundiais, principalmente a escola americana, tá? Nessa situação, para a gente é fácil, que nós já estamos fazendo, mas para quem ainda tem essa insegurança, porque formalmente poucos dados prospectivos de ensaios clínicos foram postulados para drenagem e também reconstrução, a gente acredita que sim, pode ser realizado, tá bom? Então não esqueça dessa questão. E do ponto de vista técnico, o Brasil, os centros de radioterapia podem fazer tranquilamente? Em princípio, sim, tá? Lembrando que um dos estudos que validaram o hipofracionamento, que é o estudo canadense, tá? A maioria das pacientes fizeram radioterapia com técnica 2D. O nosso parque de radioterapia, ao contrário que muitos pensam, ele está minimamente equipado com técnicas de radioterapia convencional. Existem, por exemplo, muitos poucos equipamentos de cobalto que se utilizava no passado. Tá? Então, em princípio, sim, é possível fazer. Vilmar, algum ponto adicional do ponto de vista da cirurgia, da Sociedade de Mastologia? Marcelo, a Sociedade Brasileira de Mastologia está muito preocupada com toda essa situação. Nós sabemos que hoje o cenário não é tão ruim, nós estamos conseguindo operar as nossas pacientes, então nós estamos orientando os nossos associados, os mastologistas, a continuarem a operar essas pacientes para que nós não possamos represar um grande número de cirurgias mais para frente, mas nós estamos nos reunindo quase que diariamente, discutindo os dados, vendo as realidades das diversas áreas do nosso país, para buscar orientações mais precisas para os nossos associados. Então, nós sabemos que amanhã, ou depois de amanhã, obviamente que talvez vai ser 2 ou 3 semanas, nós temos que mudar completamente as nossas condutas, e a Sociedade Brasileira de Mastologia está aqui para respaldar os mastologistas nas condutas que, porventura, eles tenham que tomar. Esperemos que isso não venha a acontecer, mas se vir a acontecer, a sociedade vai dar todo o respaldo para o seu associado. Excelente, eu acho que essa mensagem é importante, a gente tem que seguir isso diariamente, a gente vai ter uma série de novidades com relação a esse ponto epidemiológico. O Vilmar colocou uma coisa importante, vários hospitais gerais que podem ter carência, né, a partir do momento que começa a ter as internações de UTIs, de pós-operatórios, e começa a ter, então, um bloqueio, né, esse represamento de casos oncológicos. Né? A gente tem conversado com colegas também, Vilmar e Gustavo, isso não é diferente em nenhum lugar do Brasil. Né? A gente tem até falado, poxa, cadê aqueles pacientes, né? A agenda estava cheia de caso novo, de repente, cadê os pacientes oncológicos, cadê os pacientes cardiológicos? A coisa está tão voltada para essa preocupação do Covid-19 que a gente vai começar a ter até, talvez, represamento até de casos novos, né, de diagnósticos mesmos de câncer, por conta desse represamento. Então, ficar muito de olho nisso, procurar seguir essas diretrizes, discutir com o grupo de forma multidisciplinar, documentar bem o que a gente está fazendo, as discussões que a gente está tendo com cada paciente. Eu, particularmente, tive algumas mudanças de conduta de pacientes que estavam em quimioterapia, avaliando, adiando, trocando o esquema de tratamento. Então, tudo isso tem que estar muito bem documentado, muito bem discutido e explicado para o paciente, para familiares, e essa evolução que a gente está vendo no dia a dia do Covid-19 interferindo, né, realmente interferindo com o dia a dia dos centros de oncologia e com os cuidados que a gente está tendo. E lembrar, mais uma vez, que nós estamos pelo menos 2 a 3 semanas atrasados em relação a tudo que a gente tem visto na mídia de Estados Unidos e Europa, especialmente Itália e Espanha. Então, isso pode, né, o nosso quadro aqui pode virar, e a gente espera que isso não aconteça com todas as medidas que foram tomadas em diversos estados e pelo Ministério da Saúde, o lockdown, tudo que vocês sabem bem. A gente espera que o que a gente está vendo na televisão não aconteça aqui, mas que fique essa mensagem que o Gustavo e o Vilmar passaram para a avaliação das pacientes com câncer de mama, e a gente está à disposição para a discussão dos casos, para a avaliação também junto com as sociedades
e poder seguir fazendo melhor e com qualidade para as pacientes com câncer de mama. Vilmar, muito obrigado pela participação. Gustavo, muito obrigado e até breve.